Relacionamentos abusivos dificilmente começam com gritos e agressões. Muitas vezes vêm com frases sutis que começam a te machucar e fazem com que você duvide de si mesma. Aí, o que acontece? Você começa a se perguntar: será que eu exagerei? Será que eu estou entendendo errado? Se isso te toca, fique e assista esse vídeo, porque ele pode te ajudar. O meu nome é Caroline Mudinucci, eu sou psicóloga especialista em TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, e também em inteligência emocional e humanização em saúde. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva agora mesmo e ative esse sininho aí para receber as notificações. Eu coloco vídeos de terça e quinta aqui no canal, além dos shorts diários, que são pequenas reflexões. Hoje eu não estou aqui para falar do diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista ou personalidade antissocial. Na verdade, qual que é a intenção? É falar de padrões de comportamento que são tóxicos, sendo a pessoa narcisista, não sendo também, mas que são padrões de comportamento que vão causar algum prejuízo para quem vive ao redor. Padrões que vão fazer com que a outra pessoa duvide de si mesma, duvide da realidade e ouça frases que vão machucar, isso fazer questionar, né, se ela está fazendo alguma coisa errada, se ela tem culpa, porque são padrões justamente que trazem tudo isso, né, todos esses sentimentos. Mas não necessariamente quem fala alguma frase assim é narcisista, porque quando a gente fala do transtorno de personalidade, a gente precisa de um diagnóstico muito mais apurado e criterioso para falar disso, né? Então nós temos padrões de comportamento que não necessariamente são o transtorno de personalidade. É bom deixar isso claro. E também outra coisa que é legal a gente já falar é que independe de gênero. Tanto um homem quanto uma mulher, em relações heterossexuais ou homoafetivas, pode também acontecer esse tipo de comunicação e comportamento tóxico. O abuso emocional, ele não se dá no grito, mas ele se dá na confusão emocional e mental que você sente, especialmente depois de conversas. Como que você se sente depois dessas conversas? Agora sim, vamos para as frases que podem ser ditas aí de uma maneira tóxica. A primeira frase que a gente pode trazer aqui e que é clássica é: você é sensível demais. E essa frase, ela é muito complicada, porque ela desloca a questão, o problema para você. Então, o problema não é o que eu fiz, o problema é a sua sensibilidade, né? Então, assim, é uma inversão da culpa, porque eu fiz alguma coisa errada, mas é você que é muito sensível. E essa frase, ela invalida a sua emoção também, que é o que vai desestabilizar uma vítima num relacionamento tóxico, né? São frases que você não pode, então, exprimir aquilo que você pensa, que você sente, porque o problema é a sua sensibilidade, não o que eu faço. E quando a pessoa fala isso, ela não tá nem um pouco preocupada em o que eu fiz de errado, né? Nossa, deixa eu colocar minha mão na consciência e tentar entender o que eu fiz de errado para essa pessoa se sentir assim. Então, e a vítima, ela fica se sentindo como se ela estivesse exagerando. É uma frase muito usada nesses contextos aí de relacionamento, onde eu não quero muito bem entender o que o outro sente, né? Vamos dizer assim. A segunda frase que a gente pode colocar aqui é: tudo vira drama com você.
E quando o parceiro fala isso, tudo vira drama com você, isso impossibilita a nossa comunicação de um casal, de um relacionamento. Impossibilita a comunicação, faz você se calar, porque você pode sentir também que você está exagerando. Então, assim, é meio que vamos fechar porque a comunicação aqui ela não vai poder acontecer, que é mais ou menos a frase que fica implícita. Então tudo é drama com você, você fica com medo do que você sente e de se expressar, né? O que você está sentindo, pois você tem medo de ouvir uma frase tão invalidante como essa. Isso invalida a sua dor. A outra frase, a terceira ali, é: depois de tudo o que eu fiz por você, depois de tudo que eu faço para você, aí nós instalamos aquele sentimento, a culpa. Isso instala a culpa. E o relacionamento, quando a pessoa profere essa frase, tá querendo dizer que é uma moeda de troca. É uma dívida que você tem que pagar. Então você não tem a opção de falar de uma dor sua, de se expressar de alguma forma, porque você deve para essa pessoa. E o amor, ele não deveria ser essa moeda de troca, né? Ele tem que ser uma coisa leve, de boa. Sim, eu faço, você também faz, mas não uma coisa que depois eu vou jogar na sua cara de que você não pode sentir o que está sentindo porque eu fiz tudo por você. Muito grave. A quarta frase: nunca ninguém reclamou de mim, só você. Isso invalida a sua percepção. Isso faz com que você se torne a problemática. Então você começa a duvidar, né? Nossa, mas só eu? E ninguém nunca falou nada, ninguém nunca apontou nada? Porque afinal de contas, ninguém teve problema comigo. E a gente volta no inversão, né? Porque a inversão aqui o problema não é o que eu faço, é o que você sente. É como você reage ao que eu faço. Então, logo o problema é você, é a sua reação. Quinta frase: se você me amasse, você não faria isso. Isso também coloca o amor como uma condição. Então, você tem a condição de respeitar, né, essa pessoa e coloca a culpa também, porque você não pode fazer determinadas coisas porque você ama essa pessoa. Então, se eu amo essa pessoa, eu não posso fazer isso, eu não posso falar aquilo, não posso me comportar dessa forma. Então, assim, o amor aqui também, ele é uma dívida e vira uma chantagem emocional, né? Porque eu fico com medo de reagir, de me comportar, de falar, de me expressar, porque como eu amo essa pessoa, eu não posso fazer isso. E daí, como que isso afeta quem escuta? A pessoa começa a ficar desestabilizada. Ela não confia no que sente, ela não confia no que pensa, ela tem medo de falar, uma culpa excessiva e até, né, ela começa a assumir a culpa de quem não assume a culpa. Então, tudo é culpa da vítima. Essa outra pessoa, muito provavelmente, ela não se responsabiliza pelos atos, né? Porque se ela fala tudo isso daí, com certeza ela não se responsabiliza. Ela te coloca num papel de que o problema é você e não o comportamento, porque não existe uma reflexão, uma elaboração de que eu preciso mudar algo. Então, a vítima ali fica muito desestabilizada, duvidando de si mesma. Além disso, ela fica com a sensação de sempre estar errada e uma dificuldade de confiar em si mesma. Então isso mexe muito internamente com essa pessoa que está convivendo nesse relacionamento.
Isso vai mexer ali na autoestima, na percepção, na confiança, né, trazendo até, muitas vezes, algum adoecimento ali, tanto mental quanto físico. E o que acontece? Todo mundo pode errar num relacionamento. A questão é que aqui a gente está falando de algo que se repete, um padrão que vem acontecendo ao longo do tempo e traz um prejuízo. Então é diferente de você fazer uma vez, né? Mas você sempre repetir essas frases. Isso é um padrão, que é a repetição de comportamentos e frases. Relacionamentos saudáveis não fazem você duvidar de si mesma. Você não tem medo de ser quem você é dentro desse relacionamento. Então, a gente precisa identificar, né, esses padrões para saber lidar e muitas vezes se livrar mesmo, porque dificilmente, é o que eu sempre digo por aqui, que essa pessoa mude, né? Você pode tentar conversar, mas a mudança, na verdade, ela vai vir muito mais de você do que dessa outra pessoa. Relacionamento saudável, ele não deve pesar, né? Ele deve te respeitar e validar a sua dor, fazer com que você confie em si mesma. Agora, se você gostou desse vídeo, já curta, né? Pode comentar também se fez sentido para você. Mande para alguém que você acha que deveria assistir e me segue, né? Como eu já disse, me segue para conseguir acompanhar os meus vídeos aqui no YouTube. E a gente se vê no próximo vídeo.